Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre leitura e interpretação de textos narrativos. Mas que textos são esses? Para nós iniciarmos e compreender melhor, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver a estrutura, a organização e as características de textos narrativos. E para finalizar, a gente vai ver alguns exemplos e atividades, tá bom? Então, para a gente começar, acompanha comigo aí na telinha. Vamos lá. Olha só. O conto, que é um dos gêneros, né, texto narrativo, o que é um conto? É um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais. Como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Então, há vários tipos de contos, realistas, populares, de terror, de humor, infantis, assombração e de fadas. Então, qual é a estrutura do texto narrativo? Ela está dividida em 4 partes, como vocês veem na telinha. Tem primeiro a introdução, depois nós temos o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então, se vocês perceberam, a gente está tratando sobre textos narrativos e o exemplo que eu peguei em nossa aula é sobre conto. Então, ele tem algumas estruturas e algumas características nesse texto, tá? Então, voltando aí para a tela, a gente vai ver essas características. Olha só, introdução. Introdução, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. No desenvolvimento, aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. O clímax, quando acontece o momento de maior tensão da história. E o desfecho é encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, vocês estão vendo aí, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Essa é a estrutura de textos narrativos, tá? Então, vocês viram, tem a introdução, né, onde vai acontecer a história, apresenta geralmente lugar, alguns personagens já. Tem o desenvolvimento, o que está acontecendo naquela história, se é no castelo, envolvendo 2 príncipes, e se eles vão casar ou não, se tem sei lá, uma situação de conflito entre eles. E tem um clímax, que é exatamente essa situação de conflito, que é o ponto mais conflituoso da história, onde geralmente tem uma solução ali, apresentada uma solução ao desenrolar da história. E o desfecho, né, que é a solução e como realmente se conclui, se termina a história ali. Então, essas são as partes importantes dessa narrativa. Então, voltando aí para a tela, a gente vai ver o seguinte: essas são as 4 partes que eu acabei de falar. E continuando, olha só, vamos à característica desse conto, por exemplo, que é o texto narrativo que a gente está apresentando hoje. O conto, ele apresenta as seguintes características: espaço delimitado, que é o lugar onde acontece a história, pode ser um castelo, a floresta, é claro, esse espaço vai depender da história apresentada. Tempo marcado. Ah, muito tempo atrás, de tardezinha, esse tempo é quando acontece a história. A gente apresenta algumas palavras que dá para a gente perceber. Tem a presença de narrador, quem está narrando ali a história, por isso que é um texto narrativo. Esse narrador, às vezes, é um narrador personagem, ele faz parte da história, ou simplesmente está narrando os fatos, como está acontecendo ali, como a gente vê. Poucos personagens, príncipe, a princesa, tem um mago, tem um cachorro, é claro, depende desses personagens. E tem o enredo, né? Desenrolar da história, o que vai acontecer, quem são os personagens. Essas são as características desse conto, texto narrativo. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles agora. Vamos lá. Espaço delimitado, como eu falei, é o local. Olha só. O local em que se desenvolve a história é delimitado, com uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Então, como eu falei, né, nós temos aí o conto, né, um texto narrativo. O que é o espaço? É onde acontece a história. Se você for analisar, sei lá, a história da Cinderela,
No começo da história apresenta o castelo, que o príncipe vai preparar uma festa, depois fala sobre fatos que acontecem lá na casa, onde a Cinderela ela mora com alguns familiares. Então tem 2 espaços diferentes. Aí depois a Cinderela se prepara e vai para esse castelo. Vocês estão vendo que é narrado alguns fatos aí. No conto da, sei lá, Branca de Neve, acontecem alguns fatos no castelo, alguns na floresta. Então, esses espaços, é esse que eu acabei de falar para vocês, um espaço delimitado, é onde acontece os fatos, tá? Onde a história está sendo apresentada. Opa, no castelo aconteceu isso, na floresta aconteceu assim, depois eles foram para o castelo. Esses são esses espaços que a gente acabou de falar. O próximo que você vê, olha só, é o tempo marcado. O tempo do conto é marcado, isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. O tempo cronológico, por exemplo, quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias e anos. Então, esse tempo deixou bem claro aí, né? Se, por exemplo, eu vou pegar o exemplo que eu usei da Cinderela. Aconteceu, ela estava na casa dela, se preparando para a festa, foi anunciada a festa no castelo, que o príncipe está atrás de encontrar uma pretendente. Então, é organizada essa festa. Aconteceu lá no castelo, que é o local. Qual é o tempo? Demorou alguns dias, talvez, para se preparar essa festa. Elas demoraram para se organizar. Pronto, aconteceu a festa. Geralmente, é citado na história, se você observar, à noite, aí se aproxima de meia-noite, que é quando a Cinderela perde o sapato. Não é isso o fato que acontece de acordo com a história que nós conhecemos. Então, a gente vê alguns tempos sendo apresentados nessa história. Então, se você reparar, depois de alguns dias, no desenrolar da história, o príncipe vai atrás daquela que perdeu o sapatinho. Então, demora alguns dias. Então, à medida que essa história está sendo apresentada, esse tempo ele está sendo apresentado dessa forma. Depois de alguns dias, no castelo aconteceu isso, quando deu meia-noite, o relógio bateu, a Cinderela teve que sair, e todo esse desenrolar. Esse é esse tempo, tá bom? Vamos lá, continuando. A gente falou sobre o espaço delimitado, que eu já expliquei, que é o local, e o tempo marcado, que é o tempo, né, que acontece a história. Continuando, nós vamos falar agora sobre o narrador e personagens. Narrador. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser narrador ou observador. O que esse narrador faz? É aquele que conhece a história, mas não participa dela. Então, por isso que ele é chamado de narrador observador. Ele conta a história, mas ele não faz parte da história, ele só conta, ok? Narrador personagem é aquele que, além de narrar a história, também é um dos seus personagens. A gente vê muitos exemplos de histórias assim também. E narrador onisciente, o que é isso, professora? Olha só, é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Então, nós vemos 3 tipos de narradores apresentados aí, tá? Narrador observador, que é aquele que conta, mas não participa da história. Narrador personagem, que é aquele que narra a história, mas também é um dos seus personagens. E narrador onisciente, que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela, tá bom? Vamos lá, personagens. O conto contém também poucos personagens, porque, como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários, tá? Então, nós vemos aí a última parte agora, enredo. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Então, nós vemos o seguinte aí, olha só. Nós vimos o narrador, né? Temos 3 tipos, acabei de explicar para vocês. Tem os personagens. Por se tratar de um texto curto, uma história breve, a gente coloca poucos personagens, não muitas pessoas envolvidas ali na história. E por último, nós vimos o enredo, que é a história sendo apresentada e o problema a ser resolvido aí. Então, o que a gente vê aí? Voltando aí para a tela, que é a última parte que nós vimos, né? Então, você vê o enredo. O que a gente vai ver agora? Alguns exemplos. Então, o que a gente vai relembrar, tá? Por exemplo, vou pegar o exemplo da Cinderela que nós vimos. Na Cinderela, acontece
A história começa lá no castelo, o príncipe atrás de uma pretendente, uma pessoa para se casar. Então, eles pensam em preparar uma festa. É o que a gente conhece da história. É claro que cada história tem uma versão diferente, alguns detalhes diferentes. Mas, sim, essa festa é preparada. Eles espalham esses convites e, ao chegar um convite na casa da Cinderela, juntamente com seus familiares, as suas irmãs e madrastas, elas ficam animadas para essa festa. Esse é o desenrolar da história, os fatos sendo apresentados aí. Quais são os personagens até agora? O príncipe, talvez o rei e a rainha, que são citados. Lá na Cinderela, tem a Cinderela, as suas irmãs e a madrasta. Então, tem alguns personagens, vocês já perceberam. Quando esse convite chega, elas se preparam para essa festa, para poder ir para a casa do príncipe. As irmãs vão todas arrumadas, bem penteadas, preparadas para essa festa. A Cinderela já fica triste, porque ela ficou para trás, fica sempre limpando, arrumando a casa, como a gente já conhece alguns detalhes da história. Então, a gente vê dois espaços diferentes de acordo com o que a gente viu, que é o castelo e a casa da Cinderela. Ao desenrolar da história, ela vai para lá. E o clímax, qual é o clímax? O ponto principal aí. É ela perder esse sapatinho e depois de alguns dias o príncipe ficar atrás de quem perdeu esse sapato, não é mesmo? Então, o que que a gente acontece? Tem todo esse enredo, esse clímax, esse conflito a ser resolvido. E qual é o desfecho? Depois de alguns dias procurando essa princesa, o príncipe a encontra e coloca esse sapatinho, né, no pé e descobre que ela é a dona do sapato. E a gente já sabe o desfecho, né, que eles se casam e ficam ali felizes para sempre, como no final do conto é apresentado. Então, essas são as características desse texto narrativo, e o conto é um exemplo dele. Tá? Eu espero que você tenha compreendido. Na próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades e vamos compreender um pouco mais sobre esse gênero. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, que é esse endereço que aparece aqui na tela para você acessar e ter acesso às nossas aulas e atividades. Te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau!